Yuri Alberto na seleção brasileira, claro, ganha corpo porque segunda-feira teremos a convocação do Carlo Ancelotti e ele mesmo disse depois do jogo que não está na lista. Ele deu essa informação, nós não temos nada oficial ainda. Aliás, essa lista, muita gente, eu tenho a lista, aí você vê, não tem lista nenhuma. Então tá cheio de fake lista por aí. Saberemos na segunda-feira qual é a lista final do técnico italiano agora comandando a seleção. Você tem a lista? Eu tenho a lista. A Roberta... fake lista ou a verdadeira? Não, ou a real lista? Quem me mandou foi a Roberta, minha esposa, falou, passa no mercado. Não, mas aqui embaixo, não é mercado não, aqui embaixo, olha lá, ó. Yuri Alberto, Pedro... Edu Dracena, Cicinho cortado. Cortado por quê? Não sei, acho que você brigou com o Celote. Não, eu não vou não, eu briguei com ele. E doutor Marco Aurélio Cunha. É o médico da seleção? Goleiro, olha. Goleiro? Então acho que não é a verdadeira. Eu vou falar, e o Sgarbi, nada, nem Gandula? O Sgarbi tá no Sub-16. Tá aqui, Sub-16, Garbi. Se apresenta. Tá bom. Obrigado pela oportunidade. Bom. E Renata Fã é técnica. Olha que puxa saco. O que eu sou? Renata, técnica. Aqui. Melhor que alguns aí, eu acho. Junto, e o Ulisses, a bola de ouro. A lista errada, a lista errada. Muito bom. A lista errada. Separa isso pra mim, Marcelão. Cicinho, de verdade. Cada momento surge um nome, um jogador em evidência. E o Yuri voltou a fazer gols, está sendo decisivo. Ontem passou por ele essa vitória do Corinthians. Exatamente, Renato. O Yuri não só merece ser lembrado por ontem, mas pelo que ele já vem fazendo, né? A temporada toda, o ano passado também fez um ano muito bom. Então, é merecedor. É merecedor porque o Brasil precisa de um camisa número 9. Tem o Pedro voltando agora, que é provavelmente esse camisa número 9 que nós gostaríamos de ver jogando, mas o Yuri Alberto é um cara que precisa pelo menos ser lembrado, porque o empenho dele, a volta que ele deu por cima em toda a cobrança que estava tendo no Corinthians, é merecedor sim de uma convocação. Além de Yuri Alberto e Pedro, Marco Aurélio Cunha, qual nome vem na sua cabeça? Igor Jesus? Você tem mais alguém para lembrar como centroavante? Tem o Pombo, né? Eu acho que ele também merece uma outra volta à seleção brasileira, né? Ele teve a conquista agora, ele é um jogador que sempre foi bem na seleção brasileira, eu acho que ele poderia estar lá também. E quanto ao Yuri Alberto, sempre falei, sou fã do Yuri Alberto. Lembra muito o Caleri, então eu acho que ele é aquele centroavante que briga. O Pedro é aquele centroavante técnico, que faz até um meio centroavante, que vem para o jogo no meio campo, que consegue fazer a meiuca, como a gente fala. E o Yuri Alberto é aquele que está lá incisivo, brigando pela bola, cada espaço, cada pequena oportunidade ele faz uma finalização. Eu acho que ele merece sim ser lembrado, ter o gosto de vestir a camisa da seleção. Eu gostaria muito de vê-lo na seleção. Eu lembro que o Ramon Menezes convocou o Yuri Alberto, ele não foi bem, o Brasil não foi bem e ficou por isso mesmo. Capelanes, é a hora dessa nova oportunidade? Acho que sim. É que assim, se a gente tivesse aqueles centroavantes que nós estávamos habituados, acostumados, ele não teria a menor possibilidade. Mas Ronaldo Fenômeno, Adriano. Esquece, entendeu? Até Luiz Fabiano, Fred, entendeu? Que não estão na mesma prateleira, mas também foram muito melhores que esses atuais. Eu vou dar um exemplo aqui. Até outro dia, o Igor Jesus estava lá como titular da seleção. Até outro dia, o Luiz Henrique era um titular, por exemplo, da seleção brasileira. Esses caras hoje, eles não são nem sequer cogitados. E eles tiveram oportunidade e, inclusive, tiveram uma certa sequência. Por que não o Yuri Alberto? É um absurdo não convocá-lo? Eu acho que não é uma hecatombe. Mas eu acho que diante de uma certa coerência, se é que há coerência na CBF, eu acho que ele merece sim estar na pré-lista. Tem jogador que não podia passar perto da pré-lista. Por exemplo, o Oscar. Que aí tá divulgando tudo que o Oscar o Oscar é o semblante do 7-1. É o semblante do fracasso com a camisa do futebol. É o gol mais inútil da história do futebol brasileiro. Então, o gol do 7-1. todo mundo que tava naquele 7-1 mas acabou não tá pro jogando futebol. absolutamente nada no São Paulo. O que faz pra merecer estar na pré-lista de convocados da seleção, meu Deus do céu. Ele tem o respeito do Ancelotti. Por favor. Esse cara é muito louco. Você não assistiu o jogo do Ancelotti? Contra o Náutico. Eu assisti o jogo contra o Náutico. O time da Série C já o credencia. Tá na Série...
Não, tem que ignorar esse cara. Nós estamos falando do Corinthians, seu cavalo. Nós estamos falando do Corinthians, velho. Sabe qual foi o melhor jogo do Oscar, na minha opinião? No ano foi o clássico contra o Corinthians. Exatamente. Ah, mas isso aí faz 13 isso aí anos de foi Cristo, esse 90, jogo aí, cara. ninguém lembra também. O Oscar não tá jogando e merece convocação pra seleção brasileira. Tem que levar o Yuri, tem que levar o Hugo, goleiro do Corinthians, entendeu? Agora, pré-lista tá o Oscar, é um desserviço ao futebol brasileiro. Nada contra o Oscar, gente boa, aqui estão São Paulino. Mas não dá pra levar o Oscar, velho, desculpa. Mas se a gente fala que o futebol é momento, o momento do Yuri tá aí. E o momento do Oscar? Vai além do momento. O momento do Oscar tá voltando agora. Ah, tá. Então, se a gente falar de momento, realmente, o Oscar não deveria. Pelo último jogo, jogou muito bem ali o Oscar jogou, mas não vem numa sequência. Agora, o Yuri já vem fazendo gols desde o ano passado, tá fazendo gol agora. Ele é a peça mais importante hoje do Corinthians, mais do que Memphis, mais do que Garra, mais do que todos. Então, se a gente imaginar uma convocação, o Yuri pode estar nessa lista. A questão é a seguinte, não só de momento, mas a seleção também é perfil, é característica de jogador. Porque às vezes você pega um jogador que não está no momento, que está no momento bom, mas você não vê uma característica de jogar na seleção. Então nós temos que analisar isso também. Mas qual e é a o Yuri, ele característica? tem os requisitos. O Yuri vai além de momento. Ele na vem minha desde o opinião. O Yuri, sub-17, cara, aí sub-18, sub-20. Você- Ele vem com a seleção brasileira também. O Cicinho passou por seleção tudo. No meu ponto de vista, no Corinthians, a pressão é muito maior do que numa seleção, tá? Deixando claro, porque... Você tem a conhece, paixão né? Não, a paixão da torcida, a torcida no pé toda hora. Como é que é? A pressão no Corinthians, Você conhece. na minha opinião, é maior do que na seleção. Eu entendi. presenciei depois de uma Copa do Mundo, o Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Ronaldo Fenômeno, Cafu, os caras chorando depois de mas perder chorando, sim. uma Copa do Mundo pra França. Só que então, o cara... assim, mas em o cara- devidas proporções. É que hoje banalizaram a seleção brasileira. Mas se o cara na seleção não recebe ameaça, como o Yuri recebia, Não, não recebe xingamento. é porque da hoje forma do mudou. torcedor. Isso. Hoje mudou, porque você pega da época do Barbosa, o Barbosa foi julgado o resto da vida, o Mas único arrasa prisão a perpétua reputação, no Brasil. arrasa a Então, reputação. assim, Vê o Só que o Fred, Yuri- volante, ninguém mais fala dele, não pode se ver pintado de mas, ouro. ô Capela, o Yuri passou por um momento turbulento, de muita turbulência, aliás, o Yuri passou, né? De crítica da torcida, da imprensa, de todo mundo. O cara deu uma volta por cima que há 2 anos, não é só o artilheiro do Corinthians, é o artilheiro do Brasil, cara. Mas- Então por que esse cara não merece uma chance na seleção? Olha quantos atacantes já tiveram oportunidade. É isso. Tem que estar na seleção, tem que estar jovem, promissor, jogador que bate no peito, chama a responsabilidade na dificuldade no Corinthians. Tem que estar. E deve sair já, Mas deve aí ir para a gente- Europa em mas a instantes. gente tem que Grande ver chance. qual que é o esquema que o Ancelotti vai jogar. De repente o Yuri não se adapta ao Ah, mas não esquema. tem 9 hoje, E a 9 gente sabe que a unanimidade. seleção brasileira não são, de repente, os melhores. É o gosto do treinador. De repente, o treinador- Provavelmente, gente, o Ancelotti ele vai ver e muito o futebol brasileiro de um outro jeito logo depois da convocação. Mas ele não está acompanhando quem joga aqui no nosso país tão de perto. Ele vai usar as figuras do Rodrigo Caetano, do Juan, vai trocar uma ideia. Agora, nessa convocação, sim. Vocês acham que o Ancelotti, nossa, em 5 dias, ele está finalizando o trabalho dele no Real Madrid, ele está se despedindo lá. Então, essa convocação não é a cara do Ancelotti. E eu não acho injusto que ele, chegando agora sem ter esse conhecimento pleno do mercado interno, se alguém merece, não merece, ele vai levar os caras que ele conhece da Europa, que ele já viu atuando, que ele já viu... O Cicinho sabe disso, não é? Ele não vai chegar aqui... Por exemplo, eu sou fã do futebol do Alan Patrick, não sei se ele vai para uma Copa nem nada, mas acho que merecia. Mas não sei se o Ancelotti sabe disso. Renata, mas é assim, é só você... Ué, mas você não falou que quem tem que ir para a seleção é quem está jogando bem agora? Você não acabou de falar isso? Não, e é só você pegar Não, um eu nem falei exemplo... isso ainda, mas eu vou por essa linha aí. É só você pegar um exemplo do perfil do treinador. Um dos melhores jogadores do nosso país, o Endrick, foi pro Real Madrid e não jogou com o Ancelotti. Por quê? Naquilo que ele pensa, o jogador não Você acha que ele vai convocar o Endrick segunda-feira? Tá machucado. Tá machucado. Ele tá é machucado. verdade, Mas é verdade. Não, e aí eu faço uma pergunta pra você, vamos lá. Mas se pegar não no pé. estivesse machucado? Não, deveria estar. acredito que não. Deveria estar. Acredito que não. Deveria Eu também estar. acho que não. Eu não duvido que ele Sabe por que eu convoque. fico incomodado? Eu vou falar o que eu fico incomodado aqui no debate de futebol. O lance é o seguinte, o Endrick, ele tá no maior clube do mundo. Ele tá disputando posição contra os melhores Mbappé, atacantes pô. do mundo. E ele é banco desses jogadores. É um demérito. Nenhum, é por isso que eu tô dizendo que se ele tivesse disponível, eu não duvidaria que o Ancelotti convocasse o Endrick, porque conhece do dia a dia. Treina com o cara todo dia, toda hora. Eu não sei. É isso, O Estevão não merece? Dele, merece. Mas o azar do Endrick é hoje disputar a posição com o melhor 9 do mundo. que é O o azar Mbappé. dele é ter o Yuri fazendo gols. E nós estamos falando do Yuri. O Yuri é o cara, é o 9. É o 9 que se apresenta. Mas se o Yuri aparecer na lista,
não será uma surpresa. Não. Será? E o Ronaldo. Mas ele disse ontem, depois do jogo, que não tá na lista. Ele não tá esperançoso, ele tá sendo humilde. E como que ele sendo sabe? humilde. Não sei, por isso eu me Mas os pergunto clubes até devem ter agora. recebido as listas, eu não acho é que possível. recebe, Ele disse ontem, eu não estou na lista. Vocês não viram? Acabou o jogo, sim. ele foi eleito o melhor do jogo e disse isso. Imagina que os clubes recebam. A lista larga, os clubes às vezes recebem para poder ter contato, documento, falar agenda, o que vai ser feito. Ou só os jogadores do clube também, né? Exatamente, só os jogadores do clube. Então é uma medida de precaução para poder ter os contatos, saber se o jogador se lesionou à véspera do jogo, contato com o departamento médico, físico. Tem toda uma estrutura por trás de uma convocação. Ela não vaza a convocação. Espero que não. Mas os clubes são avisados. E é uma pré, né, Marco? É uma pré. Não, é e uma 50 pré. nomes, que desses 50 nomes, 23. De 50 nomes, se você não tiver o Yuri, então algo está errado aí. Concordo. Mas será que essa lista vai ser apresentada, essa de 50 nomes, ou diretamente ele já vai para os 23 e acabou? Imagina que... Não, para os 23. Então, vai a gente nessa não linha vai saber exatamente quem está nessa Vai lista. nessa linha que o Marco falou. Mas Eu entre já- 50 nomes ele tem que estar, né? Não, eu já vivi essa experiência de estar numa pré-lista e simplesmente eles ligam para o clube sabendo as condições do jogador. Exato. E depois sai a convocação. Você fica na expectativa de ser convocado, aí depois vem o balde de água fria. Everton Guimarães, como é que você vê a situação do Yuri Alberto para a seleção brasileira? Então, Renata, o Yuri é um jogador que já merece, né? Porque é impressionante como esse cara lutou contra um monte de coisas, né? Lutou contra uma fase, lutou contra a pegação no pé, lutou contra a má vontade, enfim. E olha a volta, quando ele lutou, principalmente a luta mais difícil dele contra o Ulisses Costa, né? E aí veja só o resultado disso. Né, com muita perseverança e tal, eu evito de usar essas palavras, mas é perseverança mesmo. Né? Ele buscou, ele conseguiu e hoje é uma referência entre os times do Brasil. Jogando no Corinthians, que eu já falei o que eu penso sobre a instituição Corinthians, bem gerida, se ele não, de fato, como o Cicinho disse, se ele não estiver numa lista de convocados, me causa uma certa estranheza. E já que estamos falando de momento, tem um outro jogador que se, de repente, não está aqui no Cruzeiro, mas se está jogando aí em São Paulo, todo mundo estaria falando dele. Então, eu sou obrigado a chegar aqui, não por bairrismo, mas por merecimento, e falar dele, que é o Caio Jorge, já que o assunto é ataque. O Caio Jorge é um jovem jogador, completo, tem se mostrado um jogador completo, recuperado pelo Léo Jardel. Recuperado não, né? Ele nunca se perdeu. Mas é um jogador que voltou a jogar aquele futebol que, inclusive, o rotulou como uma grande promessa, está arrebentando no Cruzeiro. É outro jogador importante para a defesa. Não é o caso, não é o assunto, mas o Lianco é hoje um jogador que merece também esse reconhecimento. O Arana estava na pré-lista, não vive uma grande fase no Atlético, mas estava na pré-lista e agora se machucou, lesão muscular, saiu da pré-lista. Então, assim, já que o assunto é Yuri Alberto, Renata, merece muito. É um grandíssimo jogador e dinâmico, né? Dinâmico. Ele é um cara difícil de ser marcado e merece sim, viu? Merece não só estar na pré-lista, como também, assim como o Capelani disse, eu acho que merece mais, não jogam na mesma posição, não fazem as mesmas funções, mas merece mais estar na lista do que o próprio Oscar, lembrado na pré-lista. Gente, eu só vou dizer que por enquanto... Não, tem que ter. Caio Jorge na seleção brasileira. Ele não fica nem vergonha, sabe? Não, fica aí nem Caio vermelho. Jorge, Caio Ancelotti. Não, até outro dia ele tava pedindo a cabeça do Caio Como é que é, Jorge. Cicinho? Não, você convocar o Caio Jorge, Caio Ancelotti, Caio Juan, Caio... Pô, 3 jogos, né, Everton? Brincadeira. Não, é que Só se o Caio for, Jorge irmão, pode ser que ele beleza, continue então nesse leva grande Oscar, momento e tenha leva chance, mas Oscar. o Yuri tá na frente. Não, se você fala do Hulk, tamo junto, irmão. Edu, você conhece Até o Caio Rony. Jorge de perto, não é? Viu treinando, viu direto lá no Cruzeiro. É pra tudo isso? Não, o Caio Jorge está fazendo muitos gols, Renato. É um jogador muito importante hoje para o Cruzeiro. Mas eu vendo assim, o Yuri está na frente do Caio. Está na frente, vem apresentando desde o ano passado. Mas o Caio pode ter certeza, em breve, do jeito que ele está mantendo aí, pode ser lembrado pela E sabe seleção quem tá brasileira. na frente no